Estamos no 152º dia de um genocídio televisionado na faixa de Gaza, mas já agora também na margem ocidental do Rio Jordão e em Jerusalém Oriental. Estamos com mais de 30 mil mortos e com mais de 70 mil feridos. Hoje, quando vemos as imagens de crianças inanimadas, de crianças caindo no chão com fome, morrendo à fome, nós sabemos que esta guerra sempre foi uma mentira, porque nunca se tratou de uma operação militar normal. Sempre foi, continua a ser, uma ação de punição coletiva sobre um povo inteiro, castigando o seu direito legítimo a resistir a décadas de silenciamento, limpeza étnica e apagamento da existência física de um povo num território que é seu há gerações e gerações e gerações. Quando são os hospitais, as escolas, as universidades, as igrejas e as mesquitas, as conquistas militares que Israel tem para apresentar, nós sabemos que Israel perdeu, que tudo isto é inútil, mas é uma derrota de Israel, é uma derrota da campanha militar, da máquina de genocida do exército de Israel. Israel pode continuar a deleitar-se com o sangue de homens, mulheres e crianças, mas a derrota ninguém a tirará. Israel perde com esta ofensiva e perde na sua ambição de apagar da face da terra a existência do povo palestino. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Quando nós vemos as imagens de atos de sadismo, de violência, de humilhação, de tortura sobre homens, mulheres e crianças indefesos, serem gravados com gáudio e orgulho por soldados israelitas, homens e mulheres, e exibidos nas redes sociais, nós sabemos que aquele exército que dizem ser o de mais elevados padrões morais é afinal uma máquina de brutalidade, que aquele exército é o produto de um regime que ao longo de gerações formou homens e mulheres com base na segregação, no apartheid, no racismo, na discriminação sobre outro povo, sobre outros seres humanos iguais em direitos e em deveres. Quando as televisões e os comentadores se juntam para comentar durante horas, horas e mais horas a morte de um cidadão na prisão de um regime num país qualquer e torna rotina o assassinato de centenas de pessoas diariamente, como se isso já não fosse notícia, nós sabemos que a campanha genocida de Israel só é possível porque existe uma máquina de propaganda que está nas nossas televisões, que está nos jornais que nós lemos e que continua a justificar, a legitimar, a explicar o massacre que está em curso sobre o povo palestino. Quando os Estados Unidos, as principais potências da União Europeia, se mobilizam no apoio político e militar contra um país cujo território foi invadido e, ao mesmo tempo, financiam, participam militarmente no genocídio sobre o povo palestino, nós sabemos que a campanha que Israel tem em curso só é possível porque tem cúmplices,
porque há governos, porque há países que continuam a ser cúmplices com o genocídio que está em curso sobre o povo palestino. E é por isso, caras amigas e caros amigos, é por isso também que o governo português, este ou qualquer outro que venha de seguida, tem que nos dar explicações, tem que nos dizer de uma vez por todas, de forma clara e transparente, sem nenhuma ambiguidade: Portugal tem ou não participação na guerra que Israel tem em curso sobre a população de Gaza, o povo palestino em Gaza e na Palestina. Até hoje, o governo português não foi capaz de dar uma resposta clara, sem ambiguidades, a resposta que é obrigado, aliás, pelo direito internacional, pelas convenções internacionais, pela Constituição da República. Portugal não pode estar associado a um crime de genocídio que o Tribunal Internacional de Justiça considerou haver fundamento para ser julgado e que, portanto, compromete não só Israel, como todos os países que financiam e participam militarmente nesse crime. Houve um ministro de um governo português que certo dia disse que a posição de Portugal seria sempre tudo pela Palestina e nada contra Israel. Pois esse tempo acabou. Não é possível ser tudo pela Palestina e nada contra Israel. Não é possível continuar em cima do muro. Não é possível continuar a assistir ao massacre diário e a fazer de conta que esse massacre não tem um autor, não tem responsáveis, não tem cúmplices, não tem participantes. Estar com o povo palestino significa responsabilizar Israel e atirar daí todas as responsabilidades no plano da política externa e da intervenção diplomática. Há dias, caros amigos e caros amigos, um consórcio de organizações humanitárias em Inglaterra fez o seguinte exercício: se o cessar-fogo tivesse ocorrido no dia 15 de fevereiro, o que teria acontecido? A resposta é a seguinte: se o cessar-fogo tivesse acontecido no dia 15 de fevereiro, nos 6 meses seguintes, ou seja, até junho, até agosto deste ano, teriam morrido 6.550 pessoas mais, mesmo que não tivesse sido disparado mais nenhum tiro. E é por isso que o cessar-fogo, o fim do massacre, é uma exigência de humanidade, uma existência de direito, uma existência de justiça. Cada dia a mais é mais insuportável. Cada dia a mais são mais centenas de vidas que são apagadas, que é a existência de famílias inteiras que é limpa da face da terra. E por isso é que continuamos hoje aqui e continuaremos sempre a exigir o cessar-fogo imediato, a entrada de ajuda humanitária sem restrições a toda a Palestina, uma ajuda humanitária de emergência, sem restrições e a todos os lugares. A libertação, claro, dos reféns, mas também de todos os prisioneiros palestinos, dos milhares e milhares de homens, mulheres e crianças, alguns deles que foram libertados durante a última troca de reféns e que voltaram a ser presos pelo exército de Israel. A libertação dos reféns, a libertação dos prisioneiros, e a retirada, claro, de Israel da faixa de Gaza, mas não só da faixa de Gaza. O que estamos a assistir prova, uma vez mais, que não existe paz, não existe solução enquanto não forem reconhecidos os direitos legítimos do povo palestino. Enquanto o povo palestino não viver livre na sua terra, soberano, independente, com Jerusalém Este como capital, abraçando os seus amigos, os seus familiares que foram expulsos das suas casas em sucessivas vagas de expulsão e de limpeza étnica.
E por isso, caras amigas e caros amigos, do que se precisa é, claro, de um cessar-fogo e é o fim da ocupação, a responsabilização de Israel pelos crimes que está a cometer e um processo político que tem que ter por base o direito internacional, as resoluções das Nações Unidas e que torne, enfim, real, verdadeiro, concreto, a existência de um Estado da Palestina, de um Estado livre, soberano, independente, livre da segregação, livre do apartheid, livre da discriminação, onde o povo, homens e mulheres, independentemente da sua religião, da sua origem, seja livre, independente, soberano e livre para viver a liberdade, as suas vidas, os seus sonhos, como cada homem, como cada mulher tem esse direito. A nossa responsabilidade é estar ao seu lado, nesta hora, em todas as horas, continuarmos sem desfalecer, porque o povo palestino nunca desfalece, o povo palestino nunca desiste, o povo palestino nunca se renderá. A nossa responsabilidade, homens e mulheres deste tempo, é estar ao seu lado, fazer da sua luta a nossa luta, porque a nossa liberdade nunca será inteira enquanto o seu povo não for também livre. Palestina vencerá! 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 Muito obrigada, Carlos. Daqui reafirmamos uma vez mais a nossa solidariedade com o heroico povo palestiniano e a sua determinada e corajosa luta que, nas mais duras e dramáticas condições, mantém viva a sua aspiração à liberdade, à justiça, à independência. Hoje e sempre Palestina independente! Hoje e sempre Palestina independente! Hoje e sempre Palestina independente! Amigos e sempre Palestina independente! Amigos e amigas, as nossas vozes erguem-se em solidariedade com aqueles que lutam pelo fim da guerra e do massacre, que lutam todos os dias pela paz, pelo fim da ocupação e colonização israelita, que lutam pela criação do Estado da Palestina no cumprimento das resoluções das Nações Unidas. Agradeço uma vez mais e saúdo a presença e o contributo que todos têm dado a esta justa e necessária causa, participando nas muitas ações que têm tido lugar por todo o país e que irão continuar com força, determinação e resistência. Não deixaremos, como nunca deixamos, que a luta do povo palestiniano seja esquecida ou apagada. Iremos continuar a exigir um cessar-fogo imediato e permanente, o fim dos bombardeamentos e ataques israelitas, a urgente ajuda humanitária e a reconstrução da faixa de Gaza, o fim da violência dos militares e colonos israelitas na Cisjordânia, a criação de um Estado da Palestina com o cumprimento das resoluções das Nações Unidas, pela paz, pelos direitos do povo palestiniano. Palestina vencerá! 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 Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá!